Estamos aqui em mais uma edição do Neumann Entrevista, no canal José Neumann e Pinto no YouTube, com o ex-ministro da Justiça, professor da USP, Miguel Reale Júnior, autor, um dos autores, um dos assessores jurídicos do impeachment do Collor e autor do processo de impeachment da Dilma Rousseff. Boa tarde, professor Miguel Reale Júnior. É um prazer ter aqui na série de entrevistados do Neumann Entrevista. Pois é, o prazer é meu. Grande satisfação de estar trocando ideias com você, uma das inteligências vibrantes do nosso país. Muito bem, obrigado pelo convite. Professor, um colega meu, americano, chamado Carl Bernstein, fez com o Bob Woodward a mais espetacular reportagem do século XX, que deu na renúncia do Nixon. Por acaso eu estava em São Francisco, da Califórnia, e vi o Nixon renunciar no bar do hotel St. Francis. E agora o Carl Bernstein disse que o crime de responsabilidade do Trump foi maior do que o do Nixon, ao liderar a invasão de bárbaros trumpistas do Capitólio americano. O senhor diria, hoje, que Jair Bolsonaro já ultrapassou o grau de criminalidade atingido por Dilma Rousseff na época do impeachment dela? Quando nós propusemos o impeachment de Dilma, havia na petição também toda a questão relativa à corrupção na Petrobras, especialmente. E havia decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive do ministro Celso de Mello, no sentido de que fatos de mandato anterior podiam ser levados em conta para a cassação de mandatos, como ocorreu com o deputado federal, que praticou vários fatos numa legislatura, renunciou, candidatou-se novamente, e os fatos praticados na legislatura anterior serviram para que ele fosse cassado. E, portanto, grande parte dos fatos de corrupção tinham ocorrido no primeiro mandato de Dilma, e era possível, portanto, que eles fossem trazidos à baila para a promoção do impeachment também por corrupção, né? E ela reunia ali vários fatos gravíssimos, como o presidente da República acompanhando de perto o que acontecia na Petrobras, especialmente, e no restante da administração. Mas o Cunha não recebeu essa parte da denúncia porque ele não queria que fatos de mandatos anteriores fossem invalidados, porque o atingiria, como depois se viu, que atingiu mesmo todos os fatos que ele tinha praticado em mandatos anteriores. Então ficou o problema que, para meu ver, era muito grave, que era o problema das pedaladas e do desajuste fiscal, gravíssimo, que levou o país a uma recessão da qual nós não saímos ainda, com milhões de desempregados, com o término das atividades econômicas prósperas que tinham ocorrido no governo de Lula. Na verdade, nós tivemos uma crise maior que a de 83, uma crise muito grande do país, era gravíssimo, não era só uma questão de contabilidade, era uma questão de destruição da economia e do emprego do país. Era gravíssimo. Era um jogo eleitoral, a contabilidade eleitoreira realmente extremamente grave. O Collor tinha praticado crimes de corrupção através do PC Farias, eu que elaborei grande parte da petição, era muito grave, até bizonho o que ele fazia, ele recebia dinheiro. Uma secretária do PC Farias, Rosinete, tinha cadastrado 5 contas fantasmas, e, aliás, no Banco Rural, né? Essas contas fantasmas, o cadastro tinham sido feitos à mão por Rosinete. Ficou muito fácil comprovar quem era a Rosinete, e ela passava o dinheiro para a conta de Ana Scioli, secretária particular do Collor no Palácio do Planalto, e ela pagava as contas do Collor. Agora, o Bolsonaro vem colecionando fatos gravíssimos, seja os fatos gravíssimos, por exemplo, de ofensas a jornalistas, como ele fez com a Patrícia de Melo Campos, que ele fez com a Vera Magalhães, né?
os fatos Miriam gravíssimos Leitão, Miriam Leitão, que ele disse Miriam Leitão, todos os fatos que movem... tinha compaixão da cobra com quem ela dormiu. Pois é, falta de decoro e desonra no exercício da presidência, além do que um comparecimento, fato isso extremamente grave, de comparecimento a atos de ofensa às instituições democráticas. Ele compareceu a um ato junto da Praça do Exército, na qual haviam faixas de abaixo o Congresso Nacional, abaixo o Supremo Tribunal Federal, e ele fez um discurso dizendo: vocês têm razão, eu estou aqui porque vocês têm razão. Incentivando, aliás, levando ao incentivo de, na mesma noite, terem sido jogados fogos de artifício no prédio do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a democracia tem que defender a si mesma. Nós temos que sermos democratas combativos. A democracia combatente, que defende a si mesma, que não é aquela que permite que, como expressão de liberdade de pensamento, se promova a destruição da própria democracia. Usar a liberdade para destruir a liberdade é inaceitável. E, além do que, todos os fatos que ele vem praticando ao longo do tempo contra as medidas de precaução fundamentais para evitar o malefício maior, que é a morte de brasileiros por Covid-19. Ele conspirou o tempo inteiro contra as medidas necessárias sanitárias, ele conspira contra a exigência de se ficar em casa e não fazer aglomeração, ele conspira contra o uso de máscaras, ele fala que quem se preocupa com o coronavírus é maricas, ele pergunta: está morrendo gente, e daí? O que eu faço? Demonstrando mais absoluta insensibilidade, ele não tem nenhuma... Não é coveiro. Não é coveiro. E daí? Ou seja, ele promove, ele conspirou, grande parte das mortes tem que ser atribuídas a ele, por ter conspirado o tempo inteiro, ter o mau exemplo, a importância do exemplo da presidência da República é imenso, e levando, portanto, brasileiros a desconfiarem de que era necessário mesmo fazer isolamento, recolhimento, usar máscara, sempre ridicularizou quaisquer medidas que fossem necessárias à prevenção contra o Covid, chega a dizer falou várias vezes que é uma gripezinha, inclusive, até como mentira também é um fato que decorre, ele negou que tenha dito que era gripezinha. Existem vídeos mostrando que em 3 vezes ele falou que o Covid era uma gripezinha, ou seja, é alguém que desonra a presidência da República, ao qual deve ser atribuída a responsabilidade das mortes que estão acontecendo em grande parte do país, com a sua absoluta indiferença. Ele diz: para que correr atrás da vacina? Festeja quando a vacina está dando errado, a vacina do Dória. Coloca tudo em termos de competição, de confronto. Ele não sabe viver fora do confronto, fora do e tomar uma vacina corre o risco de virar jacaré. Jacaré, ou seja, ele desprestigia aquilo que é a grande tábua de salvação nesse momento trágico da humanidade, que é a vacina. Ele ridiculariza, diz que vai virar jacaré. Ou seja, um sujeito, é inacreditável que nós estejamos na mão de um alucinado. Esse é um alucinado, não é? Que, sem dúvida nenhuma, configura, e já especialistas disseram isso, escrevi um artigo no Estado trazendo elementos das classificações de doenças mentais da psiquiatria norte-americana e da Organização Mundial de Saúde. Ele é um antissocial, é a figura de um psicopata, não é? Que está lá brincando de ser presidente, como diz o Dória. Né? Então, elementos suficientes para que ele seja objeto de processo de impeachment. Já há cerca de 70 processos de impeachment nas mãos do presidente da Câmara, que não deu andamento a nenhum, né? A nenhum pedido. Por quê? Agora a grande pergunta é essa: por que, afinal? Aí eu pergunto, que é o seguinte: o Rodrigo Maia é o Botafogo do propinoduto da Odebrecht. O Eduardo Cunha é o caranguejo. O senhor disse que Eduardo Cunha não incorporou os crimes de corrupção no impeachment da Dilma porque ele era o caranguejo e tinha medo de desaparecer. Será esse o mesmo motivo que o Rodrigo Maia solta, como soltou agora, uma nota violentíssima contra o Bolsonaro, mas não tira daqueles que o senhor falou, daqueles 60 processos, inclusive do
Me escreveu aqui no meu WhatsApp o deputado Alexandre Frota, que era bolsonarista e agora é inimigo, que acabou de entrar com o processo. Todos vão para a gaveta, todos são enterrados na gaveta do Rodrigo Maia. Será esse o motivo? O fato de ele querer prestigiar essa turma da... Como é que chama? Da Vaza Jato? Olha, são vários fatores. Primeiro, nós não temos lideranças políticas, não temos ninguém que, falando, seja ouvido, que fale com autoridade, que fale com determinação. Nem o Fernando Henrique, que é uma figura elevada de político brasileiro, sem dúvida nenhuma, mas que é sempre condicional. O Fernando sempre diz, eu acho isso, mas pode não ser. Eu acho isso, mas talvez não seja. O Fernando é muito defende o direito dele falar. É muito condicional. Quem sabe, talvez, eventualmente, né? Então, deixa de ter afirmação, né? E teve afirmação como ministro da Fazenda, levou à frente o Plano Real com muita determinação, mas no plano político ele não é alguém afirmativo, né? Então, e a esquerda? E a esquerda? E a oposição de esquerda? A esquerda vive viúva do Lula. Então, ao invés de reconhecer os erros que praticou, o aparelhamento do Estado, a corrupção deslavada que houve na Petrobras, é uma coisa inacreditável, o volume de dinheiro e a corrupção que houve no Mensalão e no Petrolão, enquanto se seguia o processo do Mensalão, né? Então, a esquerda, ao invés de fazer sua meia-culpa e se fazer um adornamento e se recompor, vive do passado, vive querendo proteger o Lula e querendo criminalizar quem estabeleceu a apuração dos fatos, né? Em vez de reconhecer que tem culpa no cartório. Portanto, nós vivemos aí em torno de dois mitos. É o mito do Lula e o mito do Bolsonaro. Mas aí nós temos um projeto eleitoral comum, doutor Miguel. Um projeto eleitoral comum do PT e do Bolsonaro. Eles querem um concorrer com o outro, porque o Lula seria o único candidato que o Bolsonaro derrotaria em segundo turno em 22. É uma hipótese, né? Em compensação, o Bolsonaro seria o único candidato que o Lula derrotaria. Então, estão fazendo um jogo simulado, que eu chamo de bolsa-lulismo. Quer dizer, uma interesses eleitoreiros do Lula com o Bolsonaro, o que paralisa a direita e a esquerda ao mesmo tempo. Não só o Lula, mas também o centro. Eu tentei, em setembro de 2018, formar uma candidatura de centro. Era um grupo de jovens e eu me uni a eles e conseguimos até montar uma reunião, que seria no Instituto dos Advogados de São Paulo, com 5 candidatos de centro, para que eles escolhessem entre si qual seria o único candidato para tentar enfrentar o Bolsonaro naquele momento. Não é? Eu estive falando com o Fernando Henrique, que aceitou a ideia, depois ele foi cobrado pelo partido, e ele disse, é muito bom que seja um único candidato, desde que seja o Geraldo Alckmin. E aí perdeu grande parte do esforço que estava sendo desenvolvido para se encontrar um candidato de centro. Não tinha candidato de centro. O governo Michel Temer desconstituiu o respeito à política, de uma vez por todas. Se o PT já tinha contribuído para isso, o Michel Temer, unindo-se à banda podre do PMDB, com Gedel e outros, ele desconstituiu qualquer respeito à política. Não é? Ele estava fazendo um governo de recuperação econômica, estava indo até bem, estava para votar a Previdência, quando o procurador-geral apresentou aquela denúncia da JBS, não sei por que apresentou exatamente nas vésperas de votar. Parece que o procurador não tinha interesse na aprovação da emenda da Previdência. Não é? Então, aí acabou o governo Michel Temer. E acabou a possibilidade de se reavaliar a política, de se reconstituir o respeito à política, aos partidos políticos. E sobrou a antipolítica. Sobrou o PT, que trazia toda a marca da corrupção, toda a marca do aproveitamento da política como algo sujo, e, de outro lado, um sujeito desqualificado. Eu tinha escrito em 2018, em maio de 2018, um artigo no Estado
a volta da ditadura pelo voto, era só pegar a vida pregressa desse camarada, se viria que ele era um tosco, um sujeito sem menor condição para o exercício da presidência da República, que só elogiava o Ustra, queria matar 30 mil, inclusive o Fernando Henrique, que achava que tinha que ter tortura e tal. Então, sobrou isso, um candidato do PT, o centro pulverizado e sem força política, a antipolítica, o antissistema prevalecendo, e se teve, então, uma luta, de um lado, um PT manchado pela corrupção, e, de outro lado, um salvador da pátria, um mito do quê? Quer dizer, nosso povo é irresponsável, porque é um povo infantil, que vive ainda o sebastianismo de achar que alguém despreparado nada. Eu quero lembrar o doutor Miguel que mito, no dicionário, significa mentira. É o primeiro significado de mito. É o que o Bolsonaro faz. Mas eu queria lembrar uma outra coisa. Não tem povo na rua, não tem como ter, por causa da pandemia. O senhor falou da inércia da esquerda, que é cúmplice de Bolsonaro, conforme vários exemplos, procurador-geral da República petista, que o Bolsonaro colocou lá para acabar com a Lava Jato, e acabou, o Augusto Aras, o André Mendonça, ministro da Justiça, puxa-saco declarado do Lula, do Bolsonaro, do Toffoli, do Gilmar Mendes, etc. Mas também há um detalhe que o senhor conhece muito bem, o vice. O senhor conhece bem porque, na época da Dilma, o vice agregava o impeachment, que era o técnico do MDB. Agora, o vice defendeu publicamente o torturador Brilhante Ustra, que o Bolsonaro também elogiou no seu voto no impeachment da Dilma. E, sobretudo, ele tem sido ele tem dado exemplos concretos de que tem a mesma, professa muitas das ideias fascistoides do Bolsonaro, que está cada vez mais parecido com o Hitler, porque ele está imitando o cabelo do Hitler, e brevemente ele terá o bigodinho também. Quer dizer, o general Hamilton Mourão não é o melhor vice para inspirar um impeachment. Pois não inspira o impeachment também pelo seguinte: ele aparenta e se apresenta como um sensato perto do Bolsonaro. Não é difícil, né? Se aparentar ser sensato perto de um alucinado. Não é? Mas ele se aparenta com o pé no chão, é um general de 4 estrelas, fala em nome das Forças Armadas com mais fidedignidade, e se for à presidência da República com a destituição de Bolsonaro, será, sem dúvida nenhuma, um candidato à reeleição. Então, as forças políticas também não querem um candidato à reeleição mais difícil do que Bolsonaro, porque Bolsonaro vem num processo de desgaste contínuo. Ele não consegue alimentar mais a sua tropa bolsonariana. Não é? Ele tinha uma classe média, ele perdeu a classe média. As notícias são de que as manifestações contra ele na internet alcançam hoje 65% das manifestações, são das manifestações contrárias a ele. Ele perde a classe média, ele ganhou a classe mais pobre por causa do auxílio emergencial, que, aliás, não é responsabilidade dele, é responsabilidade do Congresso. Ele queria dar 200, o Congresso que pôs 600, e agora nós não temos o auxílio emergencial esse mês, e nem o Congresso se reuniu, e nem o presidente da República, o Ministério da Economia, encontrou fontes alimentadoras desse auxílio emergencial. Então, o Bolsonaro é um candidato mais fácil de ser derrotado nas eleições de 2022 do que o Mourão. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais se pensa muito. Vamos colocar o Mourão na presidência da República? Ele não tem compromisso político, ele não tem ligação nenhuma com a classe política. Ele é um general 4 estrelas que está lá no Partido Republicano, ou no PRB, um pequeno partido, e não tem vivência política nenhuma. Então, o presidente da Câmara, Maia, e o Alcolumbre, do DEM, iam querer facilitar a subida de um homem
sem partido, sem vida política, que pode, no entanto, dentro desse clima de antissistema, se apresentar como candidato à reeleição? Não. Essa é uma dificuldade que se põe ao prosseguimento de qualquer processo de impeachment. Por outro lado, não existem lideranças que assumam isso. E não existe uma sociedade civil que se reúna, que se manifeste, seja pelas redes sociais, seja sem ser pelas redes sociais, mas manifestação das entidades. Eu acho que chegou a hora da sociedade civil acordar. Eu acho que tenho dado ideias com vários amigos que são professores, cientistas políticos, historiadores, e estamos todos pensando muito sobre isso. É necessário dar apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, é necessário dar apoio ao Barroso, é necessário dar apoio ao Fachin, o presidente e vice-presidente, o Fachin próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido da preservação da lisura das eleições. As urnas eletrônicas são marcadamente, comprovadamente, aliás, a OEA acompanhou as eleições municipais agora de novembro, comprovando a absoluta lisura das eleições. E Bolsonaro já está dizendo, se não tiver voto impresso, não tem eleição. Que ameaça é essa? Autogolpe. É o golpe. É o autogolpe. Quando o Supremo Tribunal Federal já declarou que o voto impresso é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque viola o sigilo e porque exatamente a comprovação. Voltamos à Primeira República, que era a comprovação da célula. E agora o voto impresso é a célula cortada no meio, comprovando, olha, que eu votei em fulano de tal, para receber a benesse depois de ter comprovadamente votado em fulano. Ou seja, além do que, com esse voto impresso, os deputados, os candidatos a deputados, senadores, vão querer sempre pegar a comprovação do voto impresso e judicializar, querer anular urnas, ou seja, fazer uma balbúrdia, né, para acabar com o processo eleitoral. Dá para a gente complementar essa sua resposta? As milícias. As milícias. Os chefões milicianos, aos quais, evidentemente, o Bolsonaro está ligado, precisam da confirmação do voto impresso. Os chefes do crime organizado, do tráfico, que dominam hoje 57% do território do Rio de Janeiro, município, essas quadrilhas todas, com conexões com o poder, precisam do voto impresso. Agora, eu tenho, em relação ao voto impresso, uma sugestão que o senhor vai rir, mas tem lógica. O Bolsonaro disse que a eleição em que ele ganhou foi fraudada. Então, eu acho que o Barroso... Vou até entrevistar o Barroso para perguntar o que ele acha disso. Eu acho que o Barroso pode simplesmente aceitar a denúncia dele, anular a chapa Bolsonaro-Mourão, 8 anos de quarentena, o presidente da Câmara, seja quem for, 6 meses para convocar uma eleição normal, eleição livre e tal. Aí o senhor vai dizer, pô, mas isso não existe. Não existe o que a gente está vivendo, né? Um sujeito defendendo o voto impresso para favorecer milícia. Exato. E dentro do teatro de absurdo que nós estamos vivendo, essa proposta deve ser admissível como racional. Absolutamente racional. Tá bom. Você disse que não está nulo? Então está nulo. Pronto. Vamos aceitar o que você Entendeu? Diz, né? Não precisa provar. Já ganhou mesmo? Agora, você lembra muito bem das milícias. Quer dizer, é o voto de cabresto dessas forças paramilitares que dominam o Rio de Janeiro e outros estados também, que submetem a população a eleição de representantes do crime organizado no legislativo. Então, vai ter a prova. Você vai ter que votar, vai me provar. Senão, você vai ficar marcado pelo crime organizado como alguém que não votou no candidato do PCC ou no candidato condenado à morte. Então, é exatamente isso. Condenado à morte. É extremamente perigoso para a democracia o voto impresso. Não é? Se o voto é sigiloso, vai ter o voto impresso. É uma contradição absoluta que só na cabeça do Bolsonaro. Aliás, todo mundo. O Barroso falou isso. O Barroso falou que é uma infração ao sigilo. O voto é secreto. Aquela história, a história da época das cédulas impressas, né? O Sebastião Neri conta do coronel Chico Heráclio, que fazia uma fila de moradores e entregava um envelope lacrado para ele pôr na urna. Aí um caba mais
ousado, diz assim: mas, ô coronel, eu só queria saber em quem eu vou votar. Então, imbecil, você não sabe que o voto é secreto? Pois é, então, resolvido o problema do voto impresso, vamos a Manaus. Pois é. Manaus, eu falei de declaração de morte. O meu amigo, o Paulo Oliveira, lá do Recife, me lembrou hoje que o pulmão do mundo está sem oxigênio. Aí chega o Mourão, o vice, e diz que isso não estava previsto, que isso foi um imprevisto. Em março de 2020, doutor Miguel, eu capturei aqui um recorte do Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde do Bolsonaro, prevendo o colapso do SUS. E em que planeta estavam o Mourão e todos esses que querem voto, que querem negar o que está acontecendo em Manaus? Em que planeta eles viviam? Pois é, e o Mandetta também previu naquela época que, se não fossem tomadas as medidas rigorosas de isolamento, de quarentena e de uso de máscara e tal, haveria no país 180 mil mortos. Nós já passamos já essa passamos previsão. 200. Vamos chegar a 300, continuar como está. Sem vacinas, até chegaremos a 300 mil. Chegaremos agora, ao dobro. A grande responsabilidade, sem dúvida, é do governo federal. Inclusive, o principal hospital de referência em Manaus é o Hospital Federal, da Universidade Federal. Não é? E vai lá. O trágico ninguém acreditaria que o ministro da Saúde, que, aliás, é um general de infantaria, que deveria saber logística, vai a Manaus, no pleno auge da pandemia, ao invés de se ocupar de tomar providências de precaução para enfrentar os momentos mais difíceis, ele vai lá fazer propaganda de um remédio proibido, que é meramente uma panaceia que o Bolsonaro inventou para enganar trouxa. Dizer, o ministro da Saúde, que aliás não é médico, vai lá receituar remédio que a própria Organização Mundial de Saúde e os médicos desaconselham. Aliás, a cloroquina pode ter efeitos gravíssimos, especialmente para a vista, e só poderá ser administrada com a orientação clínica médica, e que tem um outro objetivo. A cloroquina é um medicamento específico para outra questão médica, e ele vai lá fazer propaganda de remédio que já se sabe que não é eficaz, ao invés de tomar providência, vai lá fazer o quê? Perdeu o seu tempo. E não viu que tinha um problema de oxigênio. Não viu, ele chegou na véspera da crise do oxigênio. É inacreditável. Ninguém acreditaria que isso poderia acontecer. Nem o Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques poderia voltar. É um mundo fantástico. Um romance de realismo absurdo, né? Absurdo latino-americano, né? O surrealismo latino-americano. Eu tenho um amigo, o grande repórter Edilson Martins, foi do Pasquim, escreve sobre índios, meio ambiente, e o Edilson toma cloroquina rotineiramente porque já teve 30 e tantos acessos de malária. E ele me disse que a cloroquina destrói o fígado, mata feto, cria problemas seríssimos no coração, na vista, como o senhor falou. Quer dizer, é um remédio que mais efeitos colaterais tem. E tem um efeito colateral que fica o Bolsonaro fazendo propaganda, como o Trump fez, por motivos comerciais, foi descoberto, né? E isso prejudica o tratamento da malária. Porque fica sem remédio para quem precisa. Prejudica o remédio para quem ele deve ser usado, por quem ele deve ser usado. Nessa área do charlatanismo, eu queria lembrar ao senhor que o Bolsonaro apresentou 171 projetos em 21 anos de deputado federal. Projeto de lei complementar, decreto legislativo, proposta de emenda à Constituição, as PECs, pílula do câncer. É o grande projeto dele. Junto, sabe com quem, doutor Miguel? Arlindo Quinalha, líder médico do PT. Então, a primeira aliança bolsonarista registrada na história. O Supremo proibiu, que, aliás, a pílula do câncer foi inventada por um picareta, colega seu lá da USP, um médico lá da USP. Já morreu, era lá no interior. Aí vem o general Pesadelo falar em tratamento precoce, vulgo hidroxicloroquina.
Isso, eu queria lhe fazer uma pergunta da área jurídica. Isso não configura exercício ilegal Tem, na medicina? lógico. Eu chamo o Bolsonaro de... O senhor lembra do Homem da Cobra, aquele que vai para a Feira Livre? É. Uma cobra vendendo um óleo que cura tudo? Isso sem dúvida, é um crime contra a saúde pública, mais que tudo, né? E os crimes contra a saúde pública estão figurados especialmente nos artigos 267 e 268 do Código Penal. E no 268, sem dúvida nenhuma, não só é impedimento, é criar obstáculos para a adoção de medidas de precaução, mas a adoção também é estimular medidas que possam ser prejudiciais à saúde. Ele cria um perigo efetivo à saúde na sua autoridade de ministro da Saúde e está promovendo, levando pessoas ingenuamente a tomar esse remédio. É um risco imenso. Agora, onde é que está o Ministério Público Federal para tomar medidas contra isso, contra esse presidente e contra esse ministro da Saúde? O Janot processou, aliás, sem terminar as investigações, o Michel Temer, no caso da JBS, e deixou de ter as provas necessárias para acelerar o processo nas vésperas da votação da emenda da Previdência, né? Mas, no entanto, o procurador atual se exime de tomar medidas efetivas para evitar que se dê continuidade a essa difusão de uso de remédio indevido, já que os órgãos de saúde já recomendaram que não. Vários órgãos da área da saúde, da medicina, já se manifestaram contra. E ele deixa isso correr solto. Ele não quer saber, não vai nunca promover alguma coisa contra o Bolsonaro, né? Ou seja, nós estamos sem proteção do Ministério Público Federal contra abusos de posição jurídica, como a do presidente da República e a do ministro da Saúde. Então, é necessário que a sociedade civil, e deve se lembrar aqui, né, a indústria, o comércio, os sindicatos, os órgãos de classes mais diversos, as academias, né, todas se manifestem vigorosamente em defesa da democracia, em defesa do voto livre, sem quebra do sigilo e da fidedignidade do voto, porque ele está preparando o autogolpe. Está preparando o autogolpe, não tenho dúvida, com essa corte, esta aproximação que ele faz, especialmente com as polícias militares. Nunca se viu um presidente da República em formatura de soldados da PM do Rio de Janeiro. E não é só em solenidade de PM do Rio de Janeiro, é em solenidade de PM do Rio de Janeiro e fazer um diatribe, uma acusação imensamente forte contra a imprensa, dizendo: a imprensa está lá contra vocês, porque a imprensa não quer a verdade, a imprensa não quer a honestidade. Então, ela está lá contra vocês, que são honestos e que defendem a verdade. Ou seja, ele legitima o soldado a ser um títere contra a liberdade de imprensa, que é o esteio da democracia. É grave. E aí, no caso, muito grave, de que põe em risco a vida dos repórteres que estiverem cobrindo qualquer operação policial numa comunidade no Rio. O estímulo na cabecinha do Wilson Witzel, só que na cabecinha dos repórteres. Isso já é um crime de responsabilidade, né? E a serviço dos traficantes e dos milicianos, que são a quem tem mais interesse do fim da liberdade. Porque tem que se lembrar que os milicianos no Rio de Janeiro têm a sua cúpula formada por ex-policiais militares. Então, a ligação é muito grande dos policiais militares, né, com as milícias no Rio de Janeiro. Né? E os policiais militares também apresentam um forte apoio ao Bolsonaro, especialmente nas categorias inferiores do oficialato e dos soldados e sargentos. Se vê o que aconteceu com os antifascistas, antifas, na Vida Paulista, que a polícia foi para cima e bateu nos que eram antibolsonaristas, protegendo a manifestação dos bolsonaristas. Né? E ele fez uma declaração de fé nesse tipo de milícia, naquela reunião que, graças
a clarividência do doutor Celso de Mello, decano do Supremo, ex-decano do Supremo, nós vimos o Bolsonaro dizer que ele tinha um sistema de segurança particular e dizer que precisava armar o povo. Né? E quanto às PFs, temos dois processos aí rolando, né, dois projetos rolando no Congresso, que foram revelados por Felipe Frazão, do Estadão, tirando o poder dos governadores sobre polícias militares e polícias civis. O senhor deve ter lido essa notícia. Sim, lógico. E o doutor Celso de Mello se pronunciando sobre ela em editorial ontem no Estadão. E, aliás, o editorial de ontem no Estadão faz referência ao artigo que escrevi no Estado sobre lei marcial cabocla, fazendo lembrança da participação das forças policiais estaduais em todos os movimentos sediciosos na história brasileira. Se não fossem as forças policiais estaduais, não teria ocorrido a Revolução de 24, não teria, mesmo a de 30, teve como base a PM, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e a Polícia Militar de Minas Gerais. Não é? A Revolução de 32 foi uma briga entre polícias militares, foi a briga entre a Força Pública de São Paulo e a Polícia Militar de Minas no túnel de Queluz. Né? Depois, em 64, o Olímpio Mourão, não é esse Mourão, o outro general Mourão, desce de Juiz de Fora, tendo à frente a Polícia Militar de Minas. Né? Olha, então, o senhor falou das elites aí, eu queria que o senhor reforçasse isso. As elites empresariais, sindicais, as elites religiosas, quer dizer, olha, o senhor estava, eu me lembro de tê-lo visto lá, no ato que iniciou a queda da ditadura militar no Brasil, que foi a celebração ecumênica da missa pelo reverendo White, o rabino R. Sobel e o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. O senhor vê claramente hoje a omissão da Igreja Católica, a adesão bolsonarista dos, digamos, chamam hoje evangélicos, das confissões cristãs não católicas e também da elite judia, né? De São Paulo, principalmente, ou seja, e a elite empresarial mesmo, a Fiesp, toda fazendo coro ao que dizia Santiago Dantas, que o povo brasileiro era maravilhoso, mas a elite é uma merda. E a verdade é que nós estamos vendo isso hoje, né, doutor Miguel? O senhor já citou isso no passado, mas eu queria que o senhor aprofundasse mais. Eu quero lembrar... eu participei até numa coordenação de um movimento chamado da Indignação à Ação, em 2005, exigindo que fosse efetivamente apreciado pela Justiça o caso do Mensalão. E teve uma força muito, muito grande, até em contato até também com o Tribunal Eleitoral, para a mudança da legislação eleitoral com relação à prestação de contas para evitar o recebimento indevido de dinheiros eleitorais. Mas ali se reuniu entidades, não só jurídicas, do Ministério Público, de diversas entidades da advocacia, engenheiros, contabilistas, administradores de empresa, sindicatos. Né? Então é necessário que a sociedade civil, através das suas representações, que está emudecida, porque as redes sociais prevaleceram através dessa representação direta, né? Não precisa mais ter representante, nem representante político, nem representante de entidades, porque as pessoas se manifestam diretamente, ninguém representa, todos se apresentam. Esse é o drama, que todos se apresentam, então se desconstitui a legitimidade de núcleos de representação, mas as entidades têm que voltar, têm que se reunir para dizer: nós estamos aqui para garantir o processo democrático, nós estamos aqui para nos colocarmos como vigilantes do exercício efetivo da democracia, para nos contrapor contra a acusação infundada de que as eleições são fraudadas, para prestigiar o Tribunal Superior Eleitoral, para prestigiar a justiça eleitoral brasileira, que é, sem dúvida nenhuma, exemplar. Não é? Então, é necessário que a sociedade fique alerta, porque ele está preparando o autogolpe. Ele está preparando o autogolpe e está buscando apoio militar
junto aos soldados, junto aos sargentos, junto das PMs e junto também a categorias do oficialato inferior das Forças Armadas. Então, ele não faz à toa, ele é um alucinado, mas ele tem lá o seu objetivo, que é ser ditador. Ele tem esse objetivo. Me lembro dos sargentos de 64 que os militares ficaram contra. Não sei se os militares, agora pendurados em empreguinhos no governo, bem remunerados, ficariam contra essa rebelião dos sargentos. Mas olha aqui, vamos voltar a Manaus, doutor Miguel. Em Manaus eu estou realmente emocionado. O Bolsonaro pediu calma. Calma é uma sensação que o senhor sente depois que viu as notícias de Manaus, que ele foi levar para o tal da live dele e dizer que pediu calma, calma. O senhor está calmo? Não, todos estamos muito tensos, não é só a tensão pessoal, é o sentimento de tristeza e de desânimo imenso com o que ocorre no país, com o descaso com relação à vida dos brasileiros, descaso mais absoluto, né? Um ministro da Saúde que vai lá fazer propaganda de remédio proibido no meio da falta de oxigênio, quer dizer, o país está sem respirar. É um pouco o que aconteceu com o George Floyd. Eu não consigo respirar, né? O Brasil está assim, está esmagado. O Brasil virou o George Floyd, muito bem lembrado. Professor, esse general Pesadelo é intendente. O senhor conhece bem Napoleão Bonaparte, que escreveu sobre isso, que o intendente vai atrás, né? O intendente vai atrás com as panelas, né? Quem vai com a arma vai na frente, na vanguarda, né? Pois bem, lá ele já chegou a dizer uma vez, ele já chegou a confundir o inverno do norte do Brasil com o inverno do norte do Equador, lá da Europa, dos Estados Unidos. Agora ele está culpando as chuvas da Amazônia como se fossem imprevistas, como causadoras da tragédia do oxigênio, né? Ele, como lembrou nosso amigo Walter Maierovitch aqui pelo WhatsApp, ele, além de ter servido lá como comandante, ele tem parentes lá em Manaus. Será que nem isso o faz minimamente informado? Eu não diria nem ter empatia, porque ao lado do Bolsonaro ninguém pode ter empatia, que ele logo demite, né? Mas não pode ter nenhuma empatia pelo cidadão que está morrendo. Um amigo meu, Paulo Oliveira, lá do Recife, me escreveu dizendo: escuta, o pulmão do mundo está asfixiado, é isso aí. Quer dizer, mas nem assim, nem tendo ligações com a Amazônia, o general Pesadelo consegue ter um mínimo de empatia que falta totalmente ao Bolsonaro, chefe dele? Não, e daí? É a resposta, e daí? A responsabilidade é dos governadores e dos prefeitos, quando, na verdade, o plano de precaução contra a Covid é um plano que exige o que está na Constituição brasileira, que é a absoluta cooperação entre as três unidades da federação, quer dizer, a União, o Estado e os municípios. Num estado tão empobrecido como o Amazonas, não tem nenhum apoio federal. O principal hospital de Manaus é o Hospital Federal, ligado à Universidade Federal. E é lá um dos pontos básicos onde faltou oxigênio. E o general vai lá e fica indiferente ao quadro dos acontecimentos, dos fatos, ele nega a realidade. São pessoas esquizofrênicas, estão negando a realidade está na cara deles, eles dizem para pedir calma e não fazem nada e ficam indiferentes. Ou seja, é um quadro de... Nós estamos num quadro de perversidade, nós estamos dominados por perversos que se divertem de ver a dor alheia. E como é que se pode ter calma diante desse quadro? Só se pode ter desespero, desânimo. Vergonha. Tem vergonha mesmo. Todos nós devemos ter vergonha de ser brasileiros. O Pesadelo disse também que não havia o que fazer lá. Hoje eu acordei vendo a FAB mandando avião para lá, para transportar pacientes para outras capitais, que certamente daqui a pouco estarão tendo problemas semelhantes, porque esse erro de falta de planejamento é geral no Brasil inteiro. Agora, a Força Aérea está desmentindo o ministro da Saúde. E suscita algum comentário, doutor Miguel? Desmentindo? Não, mas é o mínimo que se pode esperar da Força Aérea, que tenha respeito à verdade. Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo um trabalho humanitário.
né? Agora, e vão ser submissos a quem? À verdade ou a um ministro que é um pau-mandado que está lá para envergonhar o país? Né? Ou eles vão se envergonhar juntos? O Exército já se envergonha muito de ter um general como esse ocupando um lugar como esse nesse instante. Ao invés de ser enaltecimento do Exército que está salvando o país, é um desprezo ao Exército por ter um general que está conduzindo o país à desgraça. Essa é a marca que fica. As suas amadas estão contentes com isso? Um dos momentos mais vergonhosos da história do Brasil é a ditadura militar. No momento mais cruel e mais sangrento da ditadura militar, que foi os governos Geisel, Figueiredo e tal. Antes disso, né, o governo Médici, tivemos só ministros da saúde, só médicos. Eu me lembro de um cientista baiano, o doutor Mário Machado de Lemos, que teve uma passagem histórica pelo Ministério, que tinha sido secretário do Laudo e foi ministro do Figueiredo, que tem uma passagem marcante pelo Ministério da Saúde. Agora, eles põem lá um intendente incompetente. Mas olha aqui, eu queria passar uma informação que eu acabei de ver para o senhor. O governador Wilson Lima apoiou e foi apoiado por Bolsonaro. O Bolsonaro teve em Manaus 66% dos votos no segundo turno contra 35% de Haddad. O Bolsonaro está dizendo que a culpa é do governador e do prefeito. Como sempre, ele é uma pessoa covarde, por isso que gosta de torturador, que é o ato mais covarde que existe, e por isso que vive traindo todo mundo que o apoiou, né? Agora, será que terá sido, então, culpa do Haddad por não ter derrotado no Amazonas e em Manaus, especialmente? E, na verdade, é o seguinte, a culpa é, sem dúvida nenhuma, desse clima de desrespeito às necessárias medidas de precaução que geraram essa aglomeração que eu tive uma pessoa conhecida que esteve em Manaus no final do ano, disse que não havia, ninguém usava máscara, aglomerações seguidas, as pessoas em restaurantes, nas ruas, em bares e tal. Ou seja, o governador tentou, em dezembro, impor medidas restritivas e foi contestado violentamente nas ruas pelos comerciantes, né? Ou seja, os comerciantes preferem um dinheiro no bolso, mesmo que seja para ir para o cemitério com esse dinheiro, não é? Porque pode atingir a eles, aos seus familiares, não percebem. Seus clientes. Agora, como é que está o comércio de Manaus? Não é? Então, é uma responsabilidade do governo federal que disseminou a desobediência. Disseminou a desobediência civil a medidas sanitárias. Então, a responsabilidade fundamental é do senhor Bolsonaro. Não há a menor dúvida. E o governador, apesar de ser bolsonarista, quis impor, mas a comunidade, seguindo as orientações do Bolsonaro, se opôs. Queremos economia, queremos sair pelas ruas. Né? Até uma juíza federal, se bolsonarista, teve o desplante. O desplante é uma vergonha para a justiça que uma juíza tenha se apresentado para dizer como é que eu posso disfarçar e andar sem máscara no shopping, tomando sorvete. Uma juíza fazer isso? O país está de cabeça para baixo e, evidentemente, que de cabeça para baixo tinha que ter como presidente o Bolsonaro. O senhor lembra também da cena grotesca da Praia Grande, em que ele nada, aliás, grotescamente, aquele estilo de natação deve ser incluído na próxima Olimpíada, o estilo Bolsonaro, né? Vai até a praia, confraterniza com todo mundo. Então, isso chega... O senhor me negue, eu quero a sua opinião como técnico. Isso chega a configurar um genocídio? Não chega a configurar um genocídio, mas chega, sem dúvida nenhuma, a configurar o crime do artigo 268 do Código Penal e crime de perigo de vida, de risco de perigo contra a saúde, que é um crime de colocar em risco, né, a saúde das pessoas, né, promovendo aglomerações, sabendo que essas aglomerações são facilitadoras da transmissão do vírus. Então, um presidente fazer uma coisa dessa, ele fez isso em Brasília quando foi para bares
na Brasilândia, lá nas periferias de Brasília, parar em lugar para comer pastel, para fazer churrasquinho, não sei o quê. É inacreditável. É inacreditável que o país esteja aguentando tudo isso. Até quando, não é? O Cícero e Catilina, não é? A butéria, paciência nossa, Jair Bolsonaro. Ô, professor, eu sugiro que o senhor escreva um livro para os seus artigos, inclusive aquele em que o senhor diz claramente que o Bolsonaro é um psicopata, um sociopata. O senhor publica no Estadão, fazer um livro chamado As Bolsorinárias. Essa é a ideia de fazer a Bolsonárias, que é As Bolsonárias. Olha, as vou lhe dar mais elementos das Bolsonárias. Cícero. Eu chamo o Bolsonaro de o pato do Donald. Donald Trump está lá, fez uma grande... Está sofrendo um impeachment pela segunda vez, histórico isso lá. Mas mandou vacinar, né? Boris Johnson, não sei se chegou a ver, mas Boris Johnson fez um depoimento emocionante. O Boris Johnson era negacionista como o Bolsonaro. E agora está promovendo uma vacinação exemplar lá no Reino Unido. E mais exemplar ainda, o outro ídolo do Bolsonaro, que é o Bibi, o Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu já vacinou 20% da população. Está certo que é uma população pequena, não dá para comparar com a brasileira. Mas ele fez isso. E 78% dos profissionais da área médica e comórbidos. O Brasil, nesse mundo da pandemia, é pária até no negacionismo, né, doutor Miguel? Nós somos uma vergonha para o mundo, nós todos brasileiros. Temos que nos envergonhar de nós mesmos, de viver nesse país. Né? Que, na verdade, o Trump, apesar de ser um negacionista, ele acabou, o governo americano, comprando as vacinas da Moderna e da Pfizer, e, apesar das dificuldades do sistema norte-americano, que não tem unidades básicas de saúde, não tem um SUS, ele está fazendo um processo de vacinação que não é o ideal, mas está avançando. E nós não temos nada. E nem sabemos quando vamos ter, porque a disputa não nem sabemos se vamos ter. Nós temos o slogan da campanha, mas não temos a vacina, nem a seringa, nem a agulha. Agora, basta olhar as pessoas que compõem a agência reguladora da Anvisa para ver que são pessoas que... Tem pessoas lá que não têm nenhuma especialidade, não tem nenhuma intimidade com problema médico-sanitário, nada. Mesmo pessoas de carreira não são médicos, são advogados, e são pessoas bolsonaristas. Tem lá uma médica que é defensora da cloroquina, compondo a diretoria da Anvisa, e falava-se do aparelhamento do Estado pelo PT, que também tinha posto gente despreparada na Anvisa, né? Também tinha gente que era politicamente comprometida com... E agora aparelhou a Anvisa. Olha, é o seguinte, o presidente da Anvisa é um contra-almirante. Eu também sou contra almirantes em geral, mas esse é um contra-almirante. Ou seja, não chegou a ser almirante. Médico, Antônio Barra Torres. Eu escrevi um artigo sobre ele no Estadão, porque ele compareceu a uma manifestação fascistoide ao lado do Bolsonaro sem máscara. Presidente da Anvisa, mostrando o comprometimento da agência, que o senhor fez parte do governo Fernando Henrique, sabe que não foi para isso que a agência foi criada. Todo o resto da diretoria, a revista Cruzoé, está mostrando que o único técnico dessa diretoria, que é a farmacêutica Alessandra Bastos, vai sair agora, e o Bolsonaro quer substituí-la por um tenente-coronel, Jorge Orman, que o seu colega de USP, Gonçalo Vecino, numa entrevista como essa, me disse que ele queria que ele fosse reprovado por falta de conhecimento mínimo para exercer a função na sabatina do Senado. Tá certo? Então, isso que o senhor está falando põe em dúvida muito qualquer veredito que a Anvisa dê, muito embora haja uma pressão internacional e interna para isso, mas eu estou esperando para ver, depois de Manaus, como é que a Anvisa vai se comportar. O senhor tem toda a razão. E tem o seguinte problema, até agora não é confirmação
de que o avião deva ir buscar as vacinas na Índia. Não é? A Índia pediu para um tempo para ir buscar as vacinas. E eles vão adiar. Se aprovam no domingo, nada proíbe que imediatamente se deva começar a vacinar em São Paulo. Mas não vai querer vacinar em São Paulo, vão adiar de alguma forma para que a vacina seja toda ela iniciada na mesma data, para que não haja uma fotografia do Dória ou um momento inicial do Dória vacinando e o Bolsonaro não. Ele não pensa no povo brasileiro, ele não pensa na saúde da população, que é do seu país. Ele pensa só em si mesmo, ele pensa só em promoção pessoal. Isto e no inimigo. Ele pensa fundamentalmente no inimigo, né, doutor Miguel? O nosso amigo Walter Fangoniello-Meyerowitz, que leu os seus artigos, o senhor escreveu um artigo a respeito dessa tática política do confronto direto. E é só isso mesmo. Ele só pensa no confronto, ele só quer o confronto. Agora, ele não sabe viver de outra forma. Né? Qualquer assunto que lhe é apresentado, ele não responde sobre o assunto. Ele responde contra um possível inimigo. Ele não sabe viver na harmonia, na relação, no diálogo. Para ele, a única relação que existe é a relação de amigo e inimigo. Esse é um tenente posto para fora do Exército que queria soltar bomba no Guandu. Esse sujeito é que é o presidente da República e que a população infantil brasileira chamou de mito. Mito do quê? Mito é mentira. Que mito é mentira. E um mito de pé de barro. Aconselho todo mundo a ler o livro Cadete e o Capitão, do falecido, querido, grande repórter Luiz Macluf de Carvalho, contando esse processo em que 9 ministros do Superior Tribunal Militar o absolveram. Agora, imagina o senhor que é jurista, sabe qual foi a causa da absolvição? Foram apresentados 4 croquis. A perícia disse que eram do Bolsonaro 2, e 2 peritos não tiveram uma opinião a dar. Aí ele fez uma defesa própria, disse que deu 2-2, em dúvida pro réu, e ele foi absolvido. Por 9-4. Pois bem, mas condicionado a que ele saísse do Exército. A condição foi que ele saísse do Exército. E houve um acordo depois para ele sair numa boa. Do general Leônidas Pires, que é tido aí como grande herói da democracia. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta, que eu já lhe tomei tempo demais hoje. Como é que o senhor justifica o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e outros altos tribunais em recesso durante a crise? Crise, inclusive, que agora tem o seu ápice com Manaus. Né? Não, especialmente, eu falo da Câmara e do Senado. O Maia disse que propôs que não houvesse recesso em janeiro, mas foi Arthur Lira e o Centrão que exigiram que houvesse recesso, com receio de que, no mês de janeiro, ainda mais no meio dessa crise, houvessem confabulações políticas que levassem à cooptação por parte do Maia e do Baleia Rossi de eleitores do Lira. Portanto, tudo gira em torno de saber quem vai ser o presidente da Câmara. Esse joguinho, que lógico que tem importância quem será o presidente da Câmara, mas é um joguinho de interesses ali, prevalece sobre a assunção pela Câmara dos Deputados das suas responsabilidades no meio dessa crise. A mesma coisa acontece no Senado, existem vários senadores pedindo que seja feita uma convocação extraordinária do Senado Federal, mas também uma resistência porque um grupo desconfia que o outro vai aproveitar para levar vantagem, para comprar mais votos do que o outro. Comprar mais votos, cooptar, discutir, conversar. Então, há uma ausência de assunção de responsabilidade por parte daqueles que são os responsáveis pela condução das instituições do Brasil. E reforço isso. É a hora da sociedade civil dizer um basta. É hora da sociedade civil. É hora de dizer basta. Basta. Impeachment. Eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses. E fico vendo o desenho com ele, e ele adora um desenho que diz assim, né? Agora não. Já! Não se trata de impeachment agora não. É já.
Olha, eu tenho aqui uma coisa para lhe mostrar. Na página 175 desse livro, ó. Conhece? Sim. Sabe quem é? Lógico. Miguel Reale Júnior, um dos autores do processo de impeachment de Dilma, adverte que outras ações judiciais podem impedir Lula de migrar para regime aberto, solução provável por faltarem presídios para semi-aberto. Uma denúncia da época, né? Pois bem, esse é do meu livro, Neumann Entrevista. O senhor está aqui no volume 2 e está sendo lançado pela Almedina. São 70 entrevistas, 2 volumes. Parabéns aí pela... Obrigado. Ótimo. Não, parabéns porque é um entrevistado como o senhor, como acaba de comprovar. Agora, eu quero lhe mostrar esse livro, esse aqui, que é um dos melhores livros que eu li na minha vida. Eu gosto muito do Afonso Arinos como autor, principalmente. Gosto da biografia que ele fez de Rodrigues Alves, que foi o governador que fundou o Instituto Butantan e o presidente que prestigiou Oswaldo Cruz na luta contra as pandemias, né? E aqui ele conta uma história que o senhor é bastante escolado nela, né? Como é que a Constituição de 91 permitiu que o Brasil não tivesse um presidente louco, como o senhor acusa o Bolsonaro de ser? A Constituição 91 estabelecia que, vagando a presidência da República, mesmo tendo vice, se essa vacância fosse nos 2 primeiros anos do mandato, deveria haver nova eleição. Depois, isso não prevaleceu nas demais constituições. Sempre o presidente da República deveria substituir o presidente que falece ou que é afastado por impeachment, por algum motivo. Nós não temos uma emenda 25, como nos Estados Unidos, que é o reconhecimento da declaração de incapacidade. Nessa oportunidade, quando o Rodrigues Alves falece, é eleito e falece, assume o Delfim Moreira, um mineiro. Delfim Moreira tinha sido governador de Minas, era ligado ao Venceslau Braz e tal. O Delfim Moreira, ele ficou fora do ar. A loucura dele era ausência, ele ficava absolutamente ausente. Então, a solução foi, como haveria logo nova eleição, e era o Epitácio Pessoa que seria o candidato, se fez de conta que o Delfim Moreira não estava nem louco, nem não aparecia. Quem governou foi o ministro da Justiça, que era o pai do... Afrânio de Melo Franco, que era o ministro da Justiça. Essa história está aqui. O livro é editado pelo meu editor do O Que Sei de Lula, Zé Mário Pereira. Mas olha aqui, é uma honra muito grande estar entrevistando o doutor Miguel. O nosso tempo já acabou, eu já tomei tempo demais dele, mas ele está me provocando uma emoção, porque eu fui muito amigo do doutor Miguel Reale, pai dele, e ele está lá na biblioteca. O doutor Miguel Reale, fugindo do grande aliado do Bolsonaro hoje, que é o novo coronavírus. É um prazer muito grande, a entrevista foi muito boa, vai ser muito importante aqui na... Eu que agradeço. Porque eu acho que a entrevista é importante, porque ressuscita o debate sério, profundo e, sobretudo, pacífico. Um debate pacífico que não é confronto com o inimigo. Não é apenas uma entrevista, é uma conversa. Que nós é uma conversa. Enquanto que nós prevalece no Brasil um regime militar liderado por alguém que já foi um presidente militar, que já foi por um presidente militar chamado de mau militar. O Ernesto Geisel, o senhor conhece muito bem a história, uma entrevista para a Fundação Getúlio Vargas, está publicada num livro, e em 2 ocasiões ele cita Jair Bolsonaro como mau militar. Boa tarde, boa semana. Muito obrigado. Bom fim de semana, apesar de tudo. A sua biblioteca. Obrigado. O Marco Bloch ali. O Marco Bloch. É isso aí. Grande abraço. Obrigado. Um grande abraço. Até logo. Um abraço.